aqui entrando, peraí. Muito bem, paz a todos. Estava dizendo a respeito da lista de presença no final da aula. Eu pego a presença de vocês. E quem não conseguir assistir a aula por algum motivo, depois ela vai estar disponível aí aquele padrãozinho do resumo. E as aulas que não vão ser ao vivo, a presença também vai ser um resumo, tá bom? Vamos lá. Alguma dúvida desse slide aqui da aula passada, antes da gente ir para frente? Alguém? Algum comentário, alguma pergunta de alguma coisa? Tranquilo? Nós vamos entrar agora nesse outro capítulo aqui, que é disposições para o estudo, para a interpretação das escrituras, tá? Quais são os requisitos que você tem que ter para que você consiga fazer o estudo? As regras aqui do estudo, elas são bastante simples, bastante objetivas, tá? Quando chegar lá você vai ver. Mas é necessário essa disposição, tá? A própria palavra, ela demonstra qual é a disposição que nós temos que ter, como nós devemos estar, qual a nossa postura diante da palavra, para que a gente consiga fazer uma interpretação correta da palavra de Deus. E é isso que nós vamos ver agora, tá bom? Vamos lá. Primeiro, um espírito regenerado. 1 Coríntios 2, do 13 ao 16. As quais também falamos, está aí no slide o versículo. Eu até... Deixa eu permitir aqui, tem mais alguém entrando. Permitir, pronto. Eu até queria fazer o seguinte, dá um instantinho para mim. Eu vou compartilhar numa outra versão aqui. Então, o primeiro tema aí que nós vamos ver é um espírito regenerado. E aí eu vou fazer uma pergunta para vocês enquanto o meu computador não abre aqui. Quantas pessoas você conhece que às vezes conhece textos da Bíblia melhor do que muitos de nós dentro da igreja e pessoas que não são evangélicos, não são cristãos, nem católicos às vezes, nem nada. Eu conheço pessoas que, sei lá, que fé professam, mas são, assim, tá me ajudando? Aqui, agora foi. Vocês estão vendo aí, né? Vamos ver aqui, ó, nessa versão. Estou com duas versões da Bíblia aqui. Essa versão aqui, ó, é a NVI. Pois, quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Amém? Amém. Então, esse primeiro tópico, um espírito regenerado. Nós precisamos, a palavra de Deus diz o quê? Tem mais alguém aqui querendo entrar. Aí, perfeito. A palavra de Deus diz o quê? Que aquele que está em Cristo, nova criatura é. E aqui o texto de Coríntios, ele mostra que aquele que está em Cristo, aquele que foi regenerado, ele tem a mente de Cristo, né? O exemplo que eu dei das pessoas, tem muitas pessoas que conhecem a palavra de Deus, mas elas não têm a transformação da palavra de Deus, porque aquela palavra não faz o efeito para ela. Às vezes ela conhece como uma grande história, uma história bonita, conhece a palavra de Deus e até valoriza a palavra de Deus, mas do ponto de vista histórico, do ponto de vista da paixão assim de Cristo, que foram atitudes bonitas, de amor ao próximo, etc. Mas não há uma transformação de vida.
E aí ele não consegue entender, ela, enfim, a pessoa não consegue entender a revelação da palavra de Deus que está ali para a nossa salvação, para a eternidade. Então, a primeira disposição que se precisa ter para ter o entendimento correto da palavra de Deus é o espírito regenerado, ou seja, aí começa aquilo que eu falei, é uma obra espiritual. Mas isso não quer dizer que nós vamos ficar de braço cruzado, vamos simplesmente abrir a palavra e vamos entender tudo. Nós precisamos nos esforçar. E na medida que nós nos esforçamos, que nós estudamos, que nós meditamos, que nós procuramos entender, o Espírito Santo nos revela, nos mostra a palavra de Deus. Né? Quantas vezes eu já vivi essa experiência muitas vezes, de você ler um texto da palavra várias vezes e tempos depois você lê de novo e você fala, nossa, eu nunca me atentei nesse ponto de vista. É o Espírito de Deus nos ensinando, tá certo? Isso, só que para isso nós precisamos ter esse espírito regenerado, precisamos ter a nossa vida entregue a Cristo, né? Esse é o primeiro ponto. Agora vamos para o segundo ponto. O segundo ponto, eu não vou trocar aqui, eu vou ler o versículo primeiro, depois a gente troca, senão o computador vai demorar muito. O segundo ponto, ele é um espírito iluminado. E aí nós vamos ler 2 Coríntios agora. Eu vou aproveitar que a Bíblia está na tela de vocês. Depois eu troco para os slides. 2 Coríntios 4, 3 e 4. Aqui. Mas, se o nosso evangelho está encoberto, para os que estão perecendo é que está encoberto. O Deus dessa era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então veja o que Paulo está falando aqui para a igreja de Coríntios. Que o evangelho estava encoberto, mas não porque eles estavam encobrindo ou deixando de anunciar, mas porque o povo estava sendo cegado pelo Deus do século, que nós sabemos que é o maligno, certo? Aí já fazendo a interpretação aí. O que é o Deus desta era aqui? É o maligno. Ele cega o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo. Então, quantas vezes o evangelho é anunciado, mas não há transformação? Entenda, nós estamos estudando sobre pregação. O objetivo da pregação é o quê? É a salvação, é a libertação das pessoas. E muitas vezes as pessoas elas ouvem a palavra de Deus e não são transformadas. Por quê? Porque elas estão cegas. Não é uma interpretação da letra simplesmente, mas é uma interpretação no coração, é um entendimento da necessidade da mudança de vida daquela pessoa de acordo com a palavra de Deus. Jesus pregava, Jesus fazia milagres, os apóstolos, e ainda assim muitos duvidavam, não criam ou até desdenhavam do evangelho porque estavam cegos. Então, como nós vamos hoje olhar para a palavra de Deus e ter o entendimento correto da palavra de Deus se não tivermos o espírito iluminado pelo Espírito Santo? Então, essas duas primeiras disposições. Nós precisamos ter um espírito regenerado e um espírito iluminado, certo? Agora eu vou voltar para os slides aqui. Tem mais algumas disposições para a gente ver. Voltar para os slides. Tudo bem até aí, pessoal? Já chegou os slides para vocês aí ou não? Chegou.
Próximas disposições. Um espírito respeitoso. Aí vamos ler aqui mesmo nessa versão que está aqui no slide. Ó, o apóstolo Paulo também, 1 Tessalonicenses 2,13. Por isso também damos sem cessar graças a Deus, pois havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, a recebestes, não como palavra de homens, mas segundo na verdade, como palavra de Deus, a qual também opera em vós os que crestes. Então, qual a postura que nós devemos ter diante da palavra de Deus? Um espírito respeitoso, né? Quantas vezes as pessoas elas têm o interesse de estudar a Bíblia, mas no sentido de procurar erros na Bíblia? Aí volta de novo aquela questão lá do pessoal que gosta de ficar brigando na internet. Não é esse o espírito de quem quer entender a palavra de Deus. Você veja que o apóstolo Paulo fala aqui, ó, que os tessalonicenses receberam a palavra não como palavra de homens, mas como, segundo na verdade, ela como palavra de Deus. E que a palavra, assim, operava na vida deles. Então, vê que está ligado com os dois tópicos que eu falei antes. Do espírito regenerado, do espírito iluminado. Eles tinham um espírito respeitoso de entender que aquilo era a palavra de Deus. E assim a palavra operava na vida deles, porque eles criam na palavra, tá? Parece, eu já usei esse termo, mas vou usar de novo. Parece que eu estou chovendo no molhado, mas vejam, hoje nós estamos num tempo da subjetividade. O que é subjetividade, meus queridos? É aquela conversinha que vocês já devem ter ouvido, que é assim, cada um tem a sua verdade e tá tudo bem. Só que o que a palavra de Deus diz? Que Jesus é o único caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Então não dá para ter 2, 3, 4 verdades. Não, porque a gente tem que tolerar as diferenças. Mas ninguém está falando de intolerância. Mas há uma verdade que é a palavra de Deus. E nós não podemos abrir mão disso. Veja aqui que os Tessalonicenses, o que o apóstolo Paulo fala, estou repetindo de novo, para ficar fixado para vocês, que eles receberam a pregação não como palavra de homens, mas como palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela é perfeita, ela é imutável, ela é verdade, ela não está sujeita a erro, Deus não se engana. Quem se engana muitas vezes é quem interpreta e interpreta errado, diz aquilo que Deus não disse, ensina aquilo que Deus não ensinou. Mas a palavra de Deus é perfeita. Então, a gente não pode perder esse entendimento de que a palavra de Deus é uma verdade absoluta. E diante das diferenças, diante das diversas crenças, diante dos problemas do mundo atual, das dificuldades e tudo mais, a palavra de Deus ela tem resposta para tudo isso. E cabe para nós, nos dias de hoje, sermos resposta de Deus na vida das pessoas. O que a palavra de Deus tem resposta para os problemas do mundo moderno, pós-moderno, como queira chamar? Tem. Quando você cai nessa questão da subjetividade, de que cada um tem a sua verdade e todas as verdades são verdades, então, na verdade, não existe verdade nenhuma. Se tudo é verdade, mas nós que conhecemos a palavra de Deus precisamos entender isso. E precisamos saber passar, porque a nossa intenção não é acusar, apontar o dedo para as pessoas e simplesmente afastar elas de nós, mas mostrar para elas que tem um caminho a seguir. Tem uma trilha a seguir. Não estamos perdidos. Quantas pessoas hoje eu vejo até a questão psicológica, da ansiedade, da depressão, da dificuldade. Isso também é um pouco porque as pessoas não têm respostas mais. É tudo... eu vi uma matéria esses dias falando da quantidade de realizações que nós fazemos. Nós realizamos muitas coisas e mesmo assim muitas vezes estamos vazios. Por quê? Porque realizamos sem propósito. Onde está o propósito? Na palavra de Deus. Então,
Não podemos perder de vista que a palavra de Deus é a verdade. Mais para frente ainda a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Mas aqui um espírito respeitoso. Outro, um espírito amante da verdade. 1 Pedro 2:2. Olha o que diz aqui em 1 Pedro 2:2. Desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, ou seja, como bebezinhos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vá descrescendo. Então, assim, um espírito que ama a verdade. Eu falei primeiro aqui do espírito respeitoso, que entende que a palavra de Deus é a verdade. E um espírito que deseja conhecer essa verdade. Que nem a irmã comentou aqui, que tinha esse desejo de entender, de não errar na interpretação da palavra, na hora de evangelizar, de aconselhar. Esse espírito, um espírito que deseja a verdade. Eu quero conhecer, eu quero saber a verdade. Certo? Outro ponto importantíssimo, um espírito persistente. Não quer dizer que você vai ter todas as respostas de imediato, tá? Atos 17:11, tá aí na tela de vocês. Ora, esses foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas escrituras se essas coisas eram assim. Ou seja, aí são os crentes lá de Bereia, né? Que à medida que os apóstolos pregavam, eles iam examinar nas escrituras se era aquilo mesmo que os apóstolos estavam falando. Então, eles estavam ali, você vê que é uma sequência. O respeito, o amor à verdade, a persistência em buscar, em ter a prova de que aquilo é a verdade, não com um espírito duvidoso, como eu falei lá atrás, que vai diante da palavra, mas já procurando encontrar erros na palavra, mas vai lá para se alimentar da palavra, para ver na palavra, não, se aquilo que eu estou aprendendo, onde está aqui? Qual é o texto? É isso aqui mesmo, eu estou aprendendo a palavra de Deus. E vou, assim, a partir daí, praticá-la. O que mais? Vamos ver aqui. O último, um espírito suplicante. Olha quantos versículos aí desse tema. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e o não lance em rosto, ele será dada. Se algum de vós tem sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e o não lança em rosto, e lhe será dada. Salmo 119:18. Abre tu os meus olhos, para que veja as maravilhas da tua lei. Salmista pedindo a Deus para que ele entendesse a palavra. Salmo 119 ainda, no versículo 26. Eu te contei os meus caminhos, tu me ouviste, ensina-me os teus estatutos. Ai, que revelação profunda aí. Davi se derrama na presença de Deus, né? Ele se confessa, vamos dizer assim, ó, eu te contei os meus caminhos e tu me ouviste. Agora me ensina o que eu devo fazer. Ele pedindo a Deus para aprender quais os caminhos, né? Qual era a verdade de Deus para a vida dele. Ainda no Salmo 119. O Salmo 119 é o maior salmo da Bíblia Sagrada e que fala sobre a palavra de Deus, né? A gente está estudando aqui a hermenêutica, uma lição de casa para vocês. Leiam o Salmo 119. Inclusive o Salmo 119 é onde tem aquele versículo famoso, que tem até uma canção, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. É nesse mesmo salmo que o salmista está dizendo essas palavras aqui, ó. Veja agora no versículo 34. Dá-me entendimento e guardarei a tua lei e observá-la-ei em todo o meu coração. Então, qual é o último aspecto aqui? Qual a última disposição para a interpretação da palavra de Deus? Um espírito suplicante, um espírito que clama a Deus para que tenha esse entendimento. Então veja que não é só uma tarefa técnica, ela é uma tarefa espiritual. Nós precisamos pedir a Deus o entendimento para que nós consigamos interpretar, receber a revelação de Deus na palavra de Deus. Ah, mas essa revelação
à medida que você clamar a Deus e você abrir a palavra de Deus e começar a aplicar as demais regras que nós vamos estudar, você vai ver que você vai conseguir entender muito melhor a palavra de Deus. Queria aproveitar nesse instante falando desse espírito suplicante. Um minutinho, queria fazer uma oração por nós aqui, para que nós possamos viver isso. Que nós venhamos ter essa sede, que nós venhamos ter essa disposição, esse espírito respeitoso, esse espírito amante da verdade, e que Deus nos dê o entendimento, tá bom? Pai, no nome do Senhor Jesus, eu oro, Pai, pela minha vida, pela vida dos meus irmãos que estão aqui comigo online nessa hora. Eu quero te agradecer, Pai, por esse curso, por essa matéria, e quero te pedir, Pai, que isso seja uma verdade na nossa vida. Que essas disposições que estão aqui apresentadas, nós tenhamos todas elas, um espírito iluminado, um espírito regenerado, um espírito amante da verdade, um espírito respeitoso, um espírito persistente e um espírito suplicante, Pai, que espera em Ti, que clama para que o Senhor nos dê o entendimento correto da Tua palavra. Que todas as regras aqui, as matérias, ó Pai, estudadas, ó Pai, dentro deste assunto, possam servir de ferramentas para que nós venhamos nos aprofundar, ó Pai, na Tua palavra. Que haja esse espírito em cada um dos meus irmãos e que eles, ao abrirem a Tua palavra para lê-la, para estudá-la, para preparar sermões, para ensinar, para aconselhar, o Senhor possa dar a eles o entendimento, dar a eles a sabedoria para entender e ensinar a Tua palavra, Deus. Assim eu te peço em nome de Jesus. Amém. Esses pontos, não desprezem esses pontos, tá bom? São pontos importantes. Tá aqui, vou até voltar aqui os slides para vocês verem. Depois eu vou disponibilizar os slides, tá? Fiquem tranquilos que depois eu disponibilizo os slides para vocês. Um espírito regenerado, um espírito iluminado, um espírito respeitoso, um espírito amante da verdade, um espírito persistente e um espírito suplicante, um espírito que clama a Deus para que tenha entendimento da palavra, tá certo? E o Salmo 119 para vocês lerem aí na casa de vocês, tá bom? Não acabou a aula não, tá, pessoal? Mas quero perguntar se alguém quer comentar alguma coisa, alguma dúvida antes da gente ir para o próximo tópico. Tranquilo? Tudo certo? Glória a Deus. Que essa matéria seja uma bênção na vida de vocês. Vamos falar agora das ferramentas do intérprete da Bíblia. Nós já falamos da disposição. Como você deve se portar diante da palavra de Deus para fazer a interpretação bíblica. Agora vamos falar das ferramentas que nós podemos usar para fazer essa interpretação. Certo? Vamos lá. Primeiro, a própria Bíblia. Óbvio, claro. Mas veja, aqui é importante frisar uma questão. Leia mais de uma versão. Existem várias versões, várias traduções da Bíblia. Como assim, Breno? Sim, existem várias versões. A versão mais comum, a mais conhecida, é a versão do João Ferreira de Almeida, né? E aí, na versão do João Ferreira de Almeida, você tem ela revista e corrigida, revista e atualizada, você tem já... Por que tem essas versões? Vocês sabem que a Bíblia, o Velho Testamento foi escrito em hebraico e o Novo Testamento foi escrito em grego. E isso há 2000 anos ou mais para trás, né? Ou mais, não mais, o Velho Testamento bem mais de 2000 anos. Mas enfim. E ela foi traduzida para o latim, né? A Igreja Católica traduziu para o latim, a Vulgata Latina de São Jerônimo. Aí, na Reforma Protestante, a gente teve a tradução de Lutero para o alemão. Aí teve também a tradução da Bíblia King James para o inglês, né? Para o Rei James, que é uma versão muito famosa também. Hoje você já tem, por exemplo, a Bíblia King James em português, que foi traduzida do inglês para o português.
né? E você tem outras versões em português, além da versão do João Ferreira de Almeida. Você tem a NVI, você tem a NTLH, que são versões diferentes. E o que muda? Às vezes, uma palavra numa versão, você não domina o significado daquela palavra. Mas se você pega em outra versão, você consegue entender o sentido do texto. Então, parece trivial também, mas não é. Se você só tem uma Bíblia na sua casa, glória a Deus que você tem uma Bíblia. Mas procure comprar uma outra Bíblia numa versão diferente. Ou até mesmo na internet. Vocês viram que eu abri aqui a Bíblia online e tinha duas Bíblias na minha tela, né? Que já era a Revista e Corrigida e a NVI, que é a Nova Versão Internacional. Eu preferi pegar aqui a NVI para ler, que eu achei que era mais fácil de entender aqueles dois textos, tá? Então, você quer pregar, quer ensinar a palavra de Deus, quer estudar a palavra de Deus, tenha mais de uma versão da Bíblia. Às vezes você vai ler um texto numa versão, você não vai entender. Você vai pegar na outra versão, você vai ler, você vai conseguir entender. E vice-versa, às vezes, por exemplo, a versão NTLH, ela é uma versão, assim, de uma linguagem muito moderna, vamos dizer assim. E às vezes eu pego e falo, mas isso aqui tá moderno demais, eu não entendi por ser muito moderno. Aí eu vou na King James ou na revista atualizada e dou uma olhada. Então, tenha mais de uma versão da palavra de Deus. Você pode ter online, tá? Se você não conhece as versões disponíveis, depois eu posso passar algumas, eu também não sei todas, devem ter até mais versões do que as que eu estou citando aqui. Mas, por exemplo, eu tenho aqui uma Bíblia King James, essa Bíblia aqui é King James, do inglês para o português. Ali eu tenho duas NTLH, que na verdade são da minha esposa. Eu tenho a NVI também, que está em algum lugar aí, e tenho a revista atualizada também. Tá? É muito comum. Eu, falando experiência minha, eu nunca vou montar um sermão, eu leio numa Bíblia só. Eu leio em mais de uma versão para conseguir entender realmente o texto ali, os detalhes, que às vezes passa alguma coisa por causa... As versões revista atualizada, revista corrigida, as versões do João Ferreira de Almeida, ela é um português mais clássico. Então, algumas palavras, às vezes, você só viu ali na Bíblia. Então, você não tem o hábito com aquela palavra, tá? E, às vezes, uma letrinha na palavra muda todo o sentido do texto. Eu tenho um exemplo para vocês mais para frente, aí eu mostro. Senão, eu começo a pular os assuntos aqui. Certo? Então, primeira ferramenta, a própria Bíblia. Segunda ferramenta, o dicionário bíblico, tá? Não sei se algum de vocês tem dicionário bíblico. O dicionário bíblico, ele é um dicionário com os termos bíblicos ali focado no contexto bíblico, né? Tem algumas palavras que você não encontra. O Jairo aqui levantou a mão, já abre a palavra. Tem algumas palavras que às vezes até no dicionário comum você não encontra, mas no dicionário bíblico você vai ter ali. Então é uma ferramenta que auxilia bastante na hora de você fazer a interpretação. Diga, Jairo. Referente ao primeiro tópico aqui da própria Bíblia, né? De 3 ou 4 Bíblias aí, dependendo. Realmente tem Bíblias que têm palavras diferentes, mas às vezes muda um pouco o sentido. Aí que pega. Como que nós vai saber qual que é a mais correta nesse sentido? Veja, há como é que eu posso dizer? Algumas polêmicas nisso. Tem pessoas que realmente falam que essas Bíblias modernas elas estão perdendo o sentido da palavra e tal. Eu, particularmente, não encontrei ainda nenhum erro, assim, por exemplo, na NTLH, que falasse, puxa, isso aqui é fora, não tem nada a ver com o contexto das outras versões. Mas, às vezes, eu vejo algumas coisas e eu vou olhar É que nem eu falei, às vezes eu faço o inverso, às vezes eu estou lendo na NTLH e eu volto para uma versão mais antiga para comparar, tá? Aí é minha experiência pessoal. É claro que é complicado isso, essa questão de tradução. Tanto que esse é um dos assuntos que se tem estudos e cada vez mais estudos, né? Por exemplo, vocês sabem que o pastor Anderson estuda lá o hebraico.
né? Existem muitos estudiosos do grego também que estudam para entender os termos originais, para ver se as traduções são fidedignas com os textos originais. Esse é um ponto importante, tá? Sim, eu até peguei um ponto na célula, que a minha Bíblia estava uma tradução, né? Que, por exemplo, dessa célula desse mês que a gente estava sobre a geração eleita, né? Na Bíblia de um dos membros da célula minha estava como geração, de outro estava como raça, né? Raça eleita. Não pegou muito bem, né? Aí, Raça! raça eleita. Então, Aí eu falei, ó, vamos na geração, porque, né, ficou estranho, raça, né, porque Raça você terminou, demais. tipo, cor, Raça, mais sim, específico. sim, sim. não, Mas raça aí você demais. veja, é interessante esse ponto aí que vocês colocaram. A linguagem não é minha área de formação Raça? linguista, né? Não sou um linguista, mas a gente, para estudar hermenêutica e tal, a gente estuda isso. E a língua, ela é viva, correto? A língua, ela é viva. Então, ela é viva em que sentido? Por exemplo, a palavra você. A palavra você, ela é uma palavra moderna, que vem do vós me ser, que foi se mudando com o passar do tempo, e hoje você tem a palavra você. Todo mundo sabe o que significa você, mas se você fizesse uma viagem no tempo, vamos dizer assim, uma brincadeira, trouxesse uma pessoa lá, um brasileiro mesmo, sei lá, do ano 1700, do ano 1600, e falasse você, ele não ia saber o que é você, né? Então, nesse versículo aí, se eu não me engano é em Pedro, né? Uma das É cartas de Pedro. Pedro que Isso. fala isso. É, Segundo, tanto a né? palavra geração como a palavra raça, ela quer dizer a mesma coisa. Mas dá um Porque, sentido diferente, né? Você concorda? Porque raça você fala um tipo de povo, sim, né? E geração também determina, mas sei lá, fica estranho. Raça, parece que mas você quer tá. ver? Tudo dá para polemizar. Você quer ver? Mas perfeito, você pegou e falou, não, vamos usar geração. Você tem que ter essa Eu, sabedoria. eu falei assim, Porque vamos gerar vamos usar geração que é mais geração fácil, porque né? todo mundo entende. Pronto, Sim, resolveu a questão. Mas eu poderia colocar também, mas é geração, então é quem nasceu a partir de um determinado tempo? Como é que é isso? Porque geração são assim. sim. Então foi a geração dos discípulos, é a geração de hoje, é a geração de Jesus. Então, Que geração que é? É complicado, né? É um termo. Você entendeu? Mas o que o apóstolo Pedro está querendo dizer ali? Ele está querendo dizer que há um povo separado, uma raça Sim, ou uma geração, mas uma geração escolhida, né? não vinculada ao tempo, mas de todas as eras, mas há um povo separado. Você entende? Então, isso é interessante, porque, por exemplo, você vai pregar, você vai pensar, pô, eu posso ter essa dificuldade com a palavra raça, da pessoa associar ao racismo, alguma coisa, e não é isso, não tem nada a ver nada, nem com racismo, com nada disso, é raça de povo, de um povo separado. Então eu vou usar a palavra geração e pronto. Mas você pode chegar num outro lugar que a pessoa tem essa dificuldade com a questão de geração. Não, qual é a geração? Oi? Alguém falou? Acho que foi de ignorar. De ignorar? não, não. Eu acho que estava aberto o microfone, então. Não, tranquilo. Você pode ter essa questão de geração. Aí você usa a palavra raça. A nação santa. A nação também é um povo separado. Certo? Mas é interessante isso. Por isso, tenham mais de uma versão. Tá? Aí a pessoa vai falar, mas qual é a versão correta? Não tem essa questão da versão correta. É como eu falei. Talvez daqui, sei lá, É um- 50 anos, 100 anos, a nossa língua ela tenha se modificado, que você precise de palavras novas para explicar as mesmas coisas. Sim, eu acho que aí entra onde a gente falou, né? A gente às vezes na sala pega E se alguém começa, mas por que raça? Me explica isso, né? É interessante o que você falou. Tem que ter uma sabedoria de jogo de cintura e saber lidar com essa palavra para explicar a pessoa, porque às vezes a pessoa quer saber por que tá essa tradução. Ela pode interpretar de Exatamente. uma maneira diferente e a gente tá querendo, não, vamos por esse caminho aqui.
né? Eu entendi. É legal, é É interessante. a interpretação do sentido das palavras. Sim, Você vê que a pessoa pega. É daí que tem a questão da exegese, por exemplo, da interpretação errada. Porque, ó, tá vendo? Falou raça é porque a Bíblia tá excluindo pessoas. E não tem. A palavra raça ali não é. tem nada a ver. Não, Aí o você pega contexto na não outra tem nada a ver. você pega na outra versão, você fala, não, aqui, ó, geração. Tem outra palavra. Porque no passado a palavra raça não tinha o sentido que tem hoje. As palavras elas vão mudando o sentido. É isso que eu falei da questão da língua ser viva, né? Nesse sentido. Conforme a cultura, as palavras elas vão mudando e vão ganhando novas palavras também, né? Mas o sentido não é esse. Então a gente tem que ter esse cuidado. A Débora levantou a mão também. Diga, Débora. Não, no caso era só para comentar, né? Nesse caso da Bíblia em si, é uma variação linguística, porque a gente está falando de um povo que escrevia em aramaico. E aí, dependendo, aí a língua do aramaico ela foi modificada para o hebraico, com o passar do tempo. Então já teve uma alteração de sentido de uma língua para outra. E aí, com o passar do tempo, foi traduzindo para o latim, que já mudou também, já é uma língua morta, mas já tem outra conotação. Aí essa palavra traduzida para o alemão já tem outra conotação. Então ela vai mudando de acordo com a variedade linguística. Então, às vezes, é meio complicado assim, a gente chegar a um consenso. Foi isso aqui que a pessoa que escreveu quis dizer exatamente, por causa da variação linguística. Pelo contexto você consegue pegar. Pelo contexto. Sim, A gente sim, vai mas chegar nessas ter regrinhas aí. assim, um consenso geral do significado Exatamente. Às vezes uma exato. palavra é difícil, aquela palavra ou aquele versículo isolado. Mas na verdade, a ideia é a seguinte: você expande, você começa ali com o texto, com o versículo, aí você vai olhar o texto em seguida, né? Os versículos antes, os versículos depois. Depois você vai olhar Uhum. o contexto daquele livro ou daquele trecho do livro. Depois você vai olhar o livro em relação a outros livros da Bíblia. Você vai expandindo isso até que você chega no entendimento. Dá para fazer isso, Sim, nós vamos aí ver já é aqui. um panorama geral, assim, mais ou menos, para ter uma conotação, um embasamento do que exatamente está querendo ser dito naquele contexto. Só que, assim, questão das palavras, né, como ele até apresentou, numa está escrito raça, na outra está escrito geração, vai passando da variação linguística. Então, já é um caso mais de variação linguística do que um está certo, o outro está errado. Porque, às vezes, uma palavra na nossa É como eu língua está falei aí, no diferente numa caso outra. de raça e geração, as duas palavras têm o mesmo sentido, é um povo separado. Sim, só É que um aí povo vai separado. variando linguisticamente. Exatamente. Vai de língua mesmo, então não é para bitolar nisso assim Ó, exatamente. um exemplo de língua para vocês. Eu não sei aqui se tem alguém que é fluente no inglês. Eu não sou fluente, mas eu estudo inglês. Eu me pretendo um dia, quem sabe, ser fluente. Uma coisinha simples, pegando línguas dos dias de hoje, atuais. Eu vi que o Jairo levantou a mão e já dou a palavra, tá, Jairo? Dos dias atuais. Por exemplo, você pega o português e você pega o inglês. Existem palavras em inglês que uma palavra significa várias coisas, dependendo do contexto. E no português a gente tem palavras diferentes. E outra Sim, coisa, mais do que a palavra em si, a forma de falar, por exemplo, em português, a gente fala que você nasceu. Em inglês, ninguém fala que nasceu. Em inglês se fala que foi parido, foi gerado. Não existe você nasceu, existe você foi gerado. Outra coisa, em português, quando a gente fala de idade, a gente fala quantos anos nós temos, como se nós acumulássemos os anos. Em inglês, ninguém fala. Se você traduzir ao pé da letra para o inglês quantos anos você tem, o americano, o inglês, vai dar risada de você. Eles falam quantos anos velho você é. Então ele fala, eu é, sou 30 anos velho, eu sou 60 anos velho. Se você falar isso em português, parece engraçado. Mas então você vê que é um aspecto cultural. Imagina das línguas da época de antigas. Jesus, da época dos apóstolos ou do Velho Testamento ainda. Então há essa mudança cultural muito grande. Tá? Então isso precisa ser levado em conta. Diga, Jairo. Não, é só uma questão assim, como a Bíblia tem várias, né, formas
palavras ser comunicada, né, linguisticamente, é até um grande risco, né, pessoas novos convertidos acabar fazendo um entendimento errado se está lendo a Bíblia, não tem? Uma conectação muito, às vezes, ela acabar interpretando de uma maneira errada Então, esse é um por tema falta de complicado. Às conhecimento. vezes, sim, mas aí entra aquilo que eu coloquei antes, das disposições para você ir pesquisar a palavra. Se a pessoa ela é um novo convertido e a intenção dela é aprender o caminho, ela vai se colocar diante da palavra de Deus com aquelas disposições que eu coloquei antes. Com um espírito respeitoso, com um espírito suplicante, com um espírito que quer entender a verdade. E a partir do momento que ela não entende alguma coisa, primeiro ela vai orar e depois ela vai buscar alguém ali, o pastor, o líder de célula, para acompanhar ela no entendimento da verdade. Entende? Agora, se ela entra ali, pega a Bíblia e fala, não, ou assim, de bate pronto, lê o versículo e sai pregando, não, porque a igreja está errada, porque eu li aqui que é outra coisa. E você já vê que o coração da pessoa não é um coração de aprender, ela não está se pondo no caminho de aprender, ela está se pondo no caminho de encontrar erros. Eu já Então, caí numa situação dessa aí de um então, amigo lá atrás, que ele leu uma coisa, ele interpretou tudo errado, de uma forma muito torta. Aí expliquei para ele, puxei outros versículos. E ele não queria entender de jeito nenhum, queria entender a versão dele. pois é, por isso que eu volto lá nos slides anterior. Às vezes tem coisa que eu coloco aqui que talvez possa parecer, isso é chover no molhado. Eu sei que eu tenho que ser salvo para entender a Bíblia, mas é isso. Todas as heresias aí, as seitas que tem aí, a matéria não é seitas heresias, mas se eu for pegar, começou assim, de alguém que falou que ou teve uma revelação de um anjo, ou leu a Bíblia e entendeu o diferente que ninguém entendeu, só ele entendeu, Ó, e ele, saiu e foi lá e fez a seita, a sim, heresia. Por quê? Porque buscou interpretar a palavra de Deus sem as predisposições, porque você pode ver que todas as predisposições que eu coloquei, elas estão na própria Bíblia. É a própria Bíblia te ensinando como você deve se portar diante da Bíblia. A Bíblia é um manual que ela te explica tudo, ó. Até como você deve chegar aqui para entender a palavra é assim. Tem um exemplo, né? Os exemplos de Davi, por exemplo, o salmista Davi, um homem segundo o coração de Deus, rei de Israel, ungido por Samuel e tudo mais, ele ora a Deus, me faz entender. Ou seja, ele percebia que ele não entendia e que ele precisava que Deus explicasse para ele. Aí chego eu aqui e falo que sei tudo. Você entende? Então começa no coração. E aí é uma atitude espiritual que aí sim, depois, com a aplicação desse entendimento que nós estamos falando aqui da língua e de outras coisas que nós vamos estudar, nós conseguimos entender. Mas começa no coração. Sandra, pode falar. Não, acho que eu apertei sem querer. Tá ok. Perfeito. Desculpa. Tranquilo, sem problema. Mais alguém quer comentar, perguntar alguma coisa? Então, perfeito isso aí, né? Vai dar um pouco de dificuldade na questão das palavras diferentes, de uma versão para outra? Vai, mas você precisa ter as versões, e à medida que você lê as diferentes versões, você vai começar a entender. Débora, no caso, como temos o texto dentro de um contexto, acho difícil acontecer, mas não quer dizer que não aconteça. Porém, existe. Sim, se o coração da pessoa estiver mal intencionado, aí entra aquela questão da subjetividade de novo. Deixa eu dar uma aceleradinha aqui que daqui a pouco a nossa aula acaba. Se você conversar com qualquer religioso de qualquer religião que use a Bíblia para defender a sua religião, ele vai te explicar com A mais B que a doutrina dele está certa. Tá? É meio aquela coisa que tenta se defender tudo.
Tem até um livro antigo de hermenêutica que mostra, ó, o comunista usa tal versículo para defender o comunismo. O espiritismo usa tal versículo para defender o espiritismo. Sei lá, outra religião qualquer, o TJ usa tal versículo para defender a sua fé. Aí você pega o contexto da palavra, você vê que não tem nada a ver com aquilo que ele mostra naquele versículo ali. Tá? Então, é o que mais tem é distorções da palavra de Deus. A própria Igreja Católica, quantas mudanças tiveram? Tanto que a principal questão da Igreja Católica hoje em dia não, né? Desde o passado, desde antes da Reforma, é que para eles a Igreja tem a mesma autoridade que a Bíblia. Então, se a Bíblia diz A, mas a Igreja diz B, a Igreja tem a mesma autoridade. Doces Jana Rosa, quem é? Pode falar, por favor. É a Jana. Ô, Jana, Breno. fala. Isso. É por isso que a gente sempre é orientado, sempre quando a gente vai ler a Bíblia, a gente pedir, né, que o Espírito Santo esteja presente para ele nos clarear mesmo, né? Nos dar o entendimento da palavra. E se você não entende algo, você pode buscar ajuda, mas até antes de você buscar ajuda de alguém, não que você não deva, busque ajuda. Mas você pode orar a Deus e falar, Deus, eu já vivi essa experiência. Sim. Deus, eu não entendi, será isso? Eu não entendi, não... E às vezes, não é no dia, às vezes não é na hora, mas lá na frente você... então é isso aí. Até coisas, É sobre gente, isso, né? E tem coisas, por exemplo, da Bíblia que a própria ciência, enfim, não consegue provar, e por não conseguir provar, dizem que é mentira. Existe uma história... nossa, já tá acabando a nossa aula, eu achei que... que rápido, meu. Dá pra fazer mais uns 2 links aqui, que tem tanta coisa pra gente passar. Bem polêmica aí, Bruno. Não, mas vamos lá. Existe uma história antiga, tem uma passagem em Isaías, que Isaías, falando a respeito de Deus, dizia que é sobre a redondeza da terra. E na época que se cria que a terra era plana, lá na Idade Média, lá atrás, se davam risada da Bíblia, porque como que um profeta fala que Deus está na redondeza da terra se a terra é plana? Até que se provou que a terra não era plana. Então você entende a complexidade da coisa? Tem coisas que... Isso eu afirmo com certeza. A ciência nunca provou nada que a Bíblia está errada. Todos os temas polêmicos que a ciência, que ateus, etc., falam contra a Bíblia é porque não há provas. E por não haver provas, eles tomam por fé que tá errado. Se não tem prova, tá errado. Até que se algum dia prova e fala, não, realmente a Bíblia estava certa. Tá? Todas as questões. Porque a ciência, até pela própria essência da ciência, ela parte do princípio que aquilo que não tem prova não é real. Só que isso é um conceito limitante do ponto de vista de uma revelação divina. A própria Bíblia também fala que nós não somos capazes de compreender a grandeza de Deus. A gente lê o versículo lá. Quem conheceu a mente do Senhor? E aí ele fala, mas nós temos a mente de Cristo. Então o Espírito Santo nos auxilia a entender os mistérios da palavra de Deus. Gente, tem 10 minutos. Eu vou até o final aqui, até o YouTube cortar aqui, o Google cortar a gente aqui. Mas vamos lá. Chave bíblica, concordância bíblica, para a gente encerrar esse slide aqui. É uma outra ferramenta para a gente usar. O que é a chave bíblica ou concordância bíblica? Ela vai, por exemplo, você quer estudar sobre, sei lá, sobre fé, sobre perdão. Ela vai mostrar todo o encadeamento que a Bíblia tem sobre aquela palavra, tá? Eu tenho uma Bíblia aqui, é a Bíblia com concordância. Deixa eu pegar aqui. Essa Bíblia aqui é uma Bíblia Thompson, bem legal. Ela é com concordância. O que acontece? A gente tem o texto da Bíblia, eu vou mostrar aqui na câmera, aqui, não sei se vai dar para ver. Aí, você tem do lado dela, você tem todo um... Eu acho que não vai dar para ver aí, porque minha câmera aqui não é muito boa. Mas você tem... Ela vai comentando versículo por versículo e vai falando. Aqui, por exemplo, estou na genealogia de Jesus. Aí tem aqui Davi, que Davi era da genealogia de Jesus. Aí já tem aqui do lado todas as referências relacionadas a Davi, entendeu?
Tem concordância, essa aqui é uma Bíblia com concordância. Tem livros que são só concordância, então você vai comprar lá aquela enciclopédia e vai olhar lá, tem ajuda no estudo. Em vez de você sair procurando, ela já te dá ali todas as referências. Então é uma ferramenta importante para o estudo bíblico, tá? Eu uso essa daqui, é excelente, que já é na própria Bíblia, mas tem concordâncias até mais avançadas que essa aqui. O dicionário comum, né? Que para ajudar a gente a entender as palavras. Não tenha vergonha de usar um dicionário, tá? É uma ferramenta importante. Se você não entendeu ali o sentido de uma palavra, você pode procurar no dicionário comum ou no dicionário bíblico. E por fim, como ferramenta aqui, a enciclopédia ou comentários bíblicos, tá? Que aí vai ser, por exemplo, você tem comentários bíblicos diversos, dos mais diversos autores, antigos, recentes, e ele vai comentar a Bíblia inteira. Geralmente são que nem a Barça lá, uma enciclopédia com 5, 6 volumes. E tem a parte do Velho Testamento, do Novo Testamento, aí vai vir os detalhes geográficos, detalhes históricos, as curiosidades, vamos dizer assim, dos escritos originais, vem tudo ali. Você quer fazer, sei lá, um estudo sobre o livro de Isaías, você vai ter todos os detalhes ali, de cada versículo, de cada capítulo. É uma enciclopédia da Bíblia mesmo. Recomendo, não é uma coisa barata. Eu acho que hoje, nos preços de hoje aí, deve estar numa média de uns 300 a 500 reais no mínimo, uma enciclopédia bíblica. Eu ainda não tenho, mas vou comprar em breve, tá? Tô escolhendo porque tem várias. Tem vários autores aí, mas é uma coisa que eu recomendo também. Se você quer aprofundar o seu estudo, você ter a Bíblia, né, o básico em várias versões, você ter uma concordância bíblica boa e uma enciclopédia bíblica, tá? São ferramentas que vão te ajudar profundamente. Na escolha desses livros também é importante você aí pegar por exemplo, você não vai procurar... Porque tem enciclopédias também com teorias que não são as nossas, tá? Sobre a predestinação, sobre outras coisas. Então, você tem que procurar. Quem deve dominar muito sobre isso é o pastor Anderson. Até recomendo ele. Eu também estou estudando qual enciclopédia eu vou pegar, tá? De concordância, eu recomendo essa Bíblia Thompson. Inclusive, essa Bíblia eu ganhei do meu sogro, tá? Ela é Bíblia com concordância, mas é excelente. Eu uso bastante. E estou procurando uma enciclopédia boa para procurar, para comprar. Tem várias boas. Certo? Alguma dúvida até aí? Gente, não vai dar para terminar esse tópico, porque a gente tem poucos minutos, mas eu vou começar ele, tá? Tem 4 minutos. Vou só deixar para vocês aí qual que é a primeira regra. Ela é a primeira e ela é a mais importante de todas as regras da interpretação da Bíblia. Nós já falamos dela, tá? Qual que é? Coloquei até no slide aí a regra de ouro. Ela é a primeira e ela é mais importante que todas as outras, tá? Não que as outras não sejam importantes, mas ela é a principal. A Bíblia é a sua própria intérprete. Tá? Nós nunca vamos procurar interpretar a Bíblia assim, ó. Eu acho. Não é por aí. Tá? A Bíblia, ela é sua própria intérprete. Textos mais difíceis são compreendidos à luz de textos mais fáceis. Tudo bem? Veja, olha o que a própria Bíblia diz a respeito dela. Sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Tá? Então, nada que está escrito na palavra de Deus é para você dizer, eu acho que isso quer dizer isso. É exatamente isso que o apóstolo está dizendo. Tá? Sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Tá? O que tem na Escritura, você vai procurar na própria Escritura, em outras passagens ou no contexto daquela passagem, você vai encontrar
o significado daquele texto, daquele versículo. Olha aqui, eu coloquei alguns versículos, eu vou pular, mas tem na apostila, tá? Tudo isso para vocês tem na apostila. A lei do Senhor é perfeita, refrigera a alma, o testemunho do Senhor é fiel, a sabedoria e dá sabedoria aos simples. Aí vem alguns versículos aí, ó, sobre não diminuir nem aumentar nada do que está na palavra de Deus, em Deuteronômio, em Provérbios, olha em Provérbios 35, 6. Toda a palavra de Deus é pura, escudo para os que confiam nele. Nada acrescentes às suas palavras, para que não te repreenda e seja achado mentiroso. Provérbios. E Apocalipse, falando que qualquer um que aumentasse ou diminuísse algo sobre o Apocalipse também teria tirado a sua parte do livro da vida. Então, não é eu acho. Não existe eu acho, tá? Não vai dar para fazer isso daqui, mas eu vou deixar aqui o exemplo de Jesus. Procurem lá na apostila de vocês, tem o exemplo de Jesus. Na aula gravada eu vou falar sobre isso, mas já dei uma lida lá, que Jesus deixou o exemplo de como interpretar a Bíblia à luz da Bíblia, tá bom? Pessoal, não vai dar tempo de quase mais nada, já vai encerrar. Deus abençoe vocês, muito obrigado pela atenção. Eu estou disponível no WhatsApp, pode me chamar no particular ou no grupo. A gente se vê dia 28 ao vivo e até domingo eu mando as aulas gravadas, tá bom? Deus abençoe vocês, um abraço, vai cair. Deus abençoe.